Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos no interior da minha garagem e chegou aquela altura do ano em que eu faço aquela que é já acostumada viagem ao Algarve. Já registrei aqui em forma de vídeo duas viagens que eu fiz mais ou menos por esta altura do ano, o ano passado e há 2 anos, sempre num carro elétrico. Na altura usei o Hyundai Kauai e deu para demonstrar que, de facto, no prazo de um ano, nada de muito relevante se alterou naquilo que diz respeito à rede de carregamentos nas autoestradas. Este ano, as alterações também não são assim nada de relevante, se é que existe alguma, mas nós, desta vez, não vamos levar o Hyundai Kauai e vamos levar, sim, aqui o Tesla Model 3, que vocês já também conhecem do canal. E usando o Tesla Model 3 significa que nós, para além de podermos usar os carregadores normais, temos também os carregadores da Tesla. Num carro que é tão ou mais eficiente que o Hyundai Kauai e que além de mais tem uma autonomia superior, porque se trata de um carro que tem uma bateria maior. E portanto eu hoje vou registar aqui no canal como é que é fazer esta viagem Porto-Algarve num carro elétrico, neste caso no Tesla Model 3, e vamos ver quão fácil ou difícil é, quão fácil é no caso usar os carregadores da Tesla. Já sabemos que isto é muito fácil de utilizar, vamos ver se temos taxas de ocupação muito elevadas ou não, vamos ter que estar à espera, se não vamos ter que estar à espera. Infelizmente em Portugal quase nenhum dos carregadores da rede Tesla é de 250 kW, a maior parte deles são de 150 kW, mas seja como for, são tão potentes como a maioria dos carregadores que nós encontramos na autoestrada, sendo que encontramos normalmente maior número de carregadores do que aqueles que encontramos nas estações de serviço da autoestrada. E então eu vou tentar fazer esta viagem, vou daqui de Porto a Monte Gordo, portanto cerca de 600 km, e vou tentar fazer esta viagem com uma só paragem. Vamos ver se é possível ou não. Para isso, eu pretendo, como vocês aqui podem ver, parar nos carregadores da Alcácer do Sal. São os carregadores que eu não conheço, nunca lá estive. Têm 10 postos, todos de 150 kW, como daqui resulta. E se eu selecionar aqui, veremos que o carro me diz que eu preciso de parar na mielhada, mas eu não quero parar na mielhada de todo. Vamos lá ver aqui, eu se tirar aqui este carregador, vamos ver aqui, editar viagem, cancelar, eu se quiser retirar aqui, remover todas as paragens para carregar, ok, retirado, ele diz que eu chegarei lá com 5% de bateria, numa altura que eu tenho 94% de bateria. Eu já fiz mais de 400 km com este carro numa só viagem, uma só vez, fui à Guarda de Vinho com ele, em condições meteorológicas bastante favoráveis. Hoje não vamos ter muito calor, estamos aqui com 19 graus, também não vamos precisar de usar o ar-condicionado, portanto, vamos ver. Eu ainda estou a carregar o carro, vou tentar sair daqui às 16 horas, estamos com 94% de bateria. E, portanto, vamos ver o que é que daqui vai resultar. Mas, seja como for, estamos a falar de, se eu conseguir lá chegar, com 363 km de autonomia, é muito bom, até porque eu vou tentar imprimir um ritmo mais consentâneo com aquilo que é a forma como eu conduzo normalmente o carro. E se eu lá chegar com 5%, vamos dizer que este é o valor que eu vou conseguir lá chegar, considerando ainda os 5% de buffer que eu vou conseguir aqui, é um ótimo resultado. Para isso eu preciso fazer uma média abaixo dos 21 km por cada 100 km percorridos. Também vamos ver se precisamos ou não precisamos de parar, porque, por exemplo, parar na mielhada por 5 minutos seria uma solução, ou parar nos carregadores de Fátima também por 5 minutos seria uma solução, embora nunca são 5 minutos, são sempre 10, porque temos que fazer um pequeno desvio e depois voltar, mas seja como for, vamos ver se conseguimos fazer isto com uma só paragem, ou se temos que depois fazer uma outra paragem, por exemplo, aqui nos carregadores, ficam aqui nesta zona aqui. Deixem-me aqui mostrar-vos os carregadores que nós aqui temos. Portanto, temos aqui o de Fátima, temos aqui o da Mielhada, este é onde nós vamos parar, e depois temos aqui este aqui que é de 250 kW, cá está, julgo que é o único que é de 250 kW. Vamos ver, acho que o outro lado também não é, o outro é de 150, exatamente, portanto, acho que estes são de facto os únicos carregadores de 250 kW. Eu gostava que fossem todos de 250 kW. Seja como for, vejam o preço, 23 cêntimos por kWh carregado, é uma verdadeira pechincha comparado com aquilo que nós encontramos normalmente na rede de carregamento. Vou só acabar de fazer as malas e já falo convosco quando estivermos já lá mais adiante na nossa viagem. Até já! Ora bem, cá seguimos na nossa viagem, já fizemos 92 km da nossa viagem e esta média de consumo é simplesmente extraordinária considerando o ritmo a que nós vimos. O carro diz que eu conseguirei chegar lá com 5% de
a autonomia. Eu estou ainda aqui na dúvida se devo ou não devo parar para carregar ali em Leiria, nem seja só 5 minutos. As minhas contas dizem-me que se eu conseguir manter esta média abaixo dos 20 kWh por cada 5 km percorridos, eu conseguirei chegar lá e fazer então cerca de 368 km de uma só tirada. E, volto a dizer, a um ritmo bem interessante. Estamos com 75% de bateria, portanto, tudo aponta para que eu consiga fazer, de facto, isto numa só tirada. Mas há aqui um conjunto de circunstâncias que é preciso considerar: elevação do terreno, enfim, condições meteorológicas para já estão ótimas, não há grande problema. O carro diz que se eu me mantiver no ritmo abaixo dos 140 km/h, eu conseguirei chegar ao meu destino. E portanto é sempre uma hipótese que eu tenho, é baixar um pouco a velocidade, mas como vos digo, também o objetivo é fazer esta viagem a um ritmo muito semelhante àquilo que eu normalmente faço. Não vou aqui numa corrida, mas vou a conduzir como normalmente faria, e portanto é sempre interessante perceber o que é que vai acontecer. Eu estimo das minhas contas que esta viagem vai demorar cerca de 5 horas a fazer, já com os carregamentos que nós temos que fazer. O carregamento em Alcácer do Sal vai ter que ser um bocadinho longo, se eu quiser fazer o resto da viagem, sem fazer parar novamente para carregar, uma vez que estamos a falar de mais cerca de 250 km para fazer, portanto pelo menos meia hora a carregar, mas se for assim, não deixa ainda assim de ser um bom registro. Vamos então continuar. Neste momento o carro vai aqui variando entre os 4 e 5% de bateria a que chegaremos ao nosso destino. E por isso, enfim, há aqui só um pequeno detalhe: é que o carro, no percurso que prevê para esta viagem, indica que tenha que ser em Santarém. Eu costumo ir no carregado, um bocadinho mais abaixo, fazer a A10 e a A13, e não sei até que ponto é que isso pode ali influenciar um bocadinho os consumos. Bom, vamos vendo, ainda tenho a possibilidade de parar em Leiria, e portanto falo convosco lá mais adiante. Ora bem, cá vamos nós na nossa viagem, numa altura que estamos a cerca de 14 km dos carregadores de Fátima, e eu ainda não estou muito certo se paro aqui ou se não paro. Porque, vejam, já fizemos 180 km, nós saímos às 4h30 da tarde, portanto já estamos a viajar a 1 hora e 25 minutos, e o carro continua a dizer que eu chegarei lá com 5% de bateria, como vocês aqui podem ver. Mas em bom rigor, 50% de bateria, 5% de bateria, mas ainda faltam 183 km. Pode eventualmente o carro não estar aqui a fazer as contas como deve ser, e isso prejudicar depois o consumo final. É certo que eu posso sempre baixar a velocidade. Vejam, 20 km/h por cada 5 km percorridos, este valor é impressionante, considerando a velocidade a que vimos a circular. Posso-vos dizer que, por exemplo, que o Mercedes EQA conseguiu fazer com as mesmas velocidades mais 10 kWh por cada 100 km percorridos. 10 kWh é muita energia consumida a mais, portanto não há dúvidas nenhumas. E como eu também vos disse, para mim, de acordo com as minhas contas, se eu fizer uma média inferior a 20 kWh, eu consigo lá chegar. O carro continua a dizer que eu consigo lá chegar. Portanto, eu se calhar vou arriscar, já agora, para vermos então o que é que conseguimos aqui fazer, numa altura que estamos aqui a passar junto dos carregadores da Ionity de Leiria, que para mim são, a par dos da Tesla, dos melhores em termos de performance, até porque tem 6 carregadores disponíveis. Vi ali 4 carros a carregar. Eu tenho visto todos os carregadores da autoestrada estão sempre completos, há sempre carros a carregar. Portanto, se eu dependesse exclusivamente da rede de carregamento, eu teria que muito provavelmente parar, ficar à espera para carregar, a não ser que parasse aqui, por exemplo, nestes carregadores da Ionity, que seria uma boa solução. Isto porque, uma vez mais, a rede em 2 anos aqui nas autoestradas não melhorou absolutamente nada. E isto é incompreensível, até porque o que nós temos no período de 2 anos é um aumento considerável de carros elétricos a circular na estrada, tanto que é assim que vemos cada vez mais carros a precisarem de parar para carregar. É certo que também já demonstrei que há muitos carros que conseguem fazer já viagens superiores a 300 km numa só carga, e isso é sempre positivo. O caso deste Tesla, fazer mais de 300 km à velocidade que nós vamos a circular, é fantástico, é um símbolo de eficiência impar e muito, e eu não consigo encontrar neste momento nenhum carro
que com as mesmas performances consiga fazer o que este carro está a fazer, mas ainda assim vou precisar de parar para carregar, porque estamos a falar de uma viagem de 600 km. Bom, neste momento o carro diz que eu chegarei lá com 7% de bateria, e é o que eu digo, eu só tenho que baixar um bocadinho a velocidade. Neste momento vou aqui a 125 km/h, porque vou aqui a fazer esta filmagem, mas em bom rigor a velocidade que nós temos vindo a circular é algo superior. Bom, vamos então continuar a nossa viagem e, se tudo correr bem, conseguiremos chegar aos carregadores de Alcácer do Sal com uma só carga e depois de percorridos mais de 360 km. É um ritmo que eu volto a dizer, é muito interessante. Ora bem, cá vamos então nós na nossa viagem. Estamos mais ou menos a meio da viagem, já fizemos 281 km e, como vos disse, não parámos ali nos Superchargers da Tesla em Fátima, nem tampouco parámos antes na minha ilhada e, em bom rigor, não parámos em nenhum carregador até agora. O objetivo é então chegarmos até os carregadores de Alcácer do Sal. Nunca estive lá, é uma forma também de os conhecer. E vejo aqui dados da viagem, então 282 km, feitos em 2 horas e 10 minutos, portanto viemos sempre a circular a uma velocidade de 120 mais IVA, mais coisa, menos coisa. A média de consumo está nos 19.2, que é um excelente valor, e o carro continua a dizer que nós chegaremos lá com 3% de bateria, o que, bem ao jeito daquilo que se faz aqui no canal, será excelente, sem grandes receios. Uma das razões pelas quais eu não parei é porque, como diz aquele ditado popular, quem para fazer xixi vê os outros passar, e portanto eu julgo que parar ali 5 minutos para carregar, que no fundo acabarem por ser 10, ou se for preciso reduzir a velocidade, entre uma e outra hipótese eu prefiro aqui reduzir a velocidade e garantir que chego aos carregadores. Mas por hora, sem qualquer tipo de problema, vou então continuar a fazer esta viagem e pronto, e o nosso destino é então os supercarregadores da Tesla, que estão a 85 km, como digo, do nosso destino. Dado curioso que demonstra uma vez mais a triste realidade da nossa rede de carregamentos. Nem na A10, nem na A13, que nós a seguir vamos daqui a cerca de 15 km fazer, existe qualquer tipo de carregador super rápido. Julgo que o carregador mais rápido que conseguimos encontrar é umas bombas, acho que é da Prio, que são de 50 kW, o que é uma verdadeira desgraça e não faz sentido nenhum. Este era um ótimo sítio, alguns aqui entre a A10 e a A13 era um ótimo sítio para se colocarem os carregadores da Tesla e também os carregadores, por exemplo, da Ionity. Tiraria muita pressão, inclusive, dos carregadores de Santarém, que são dos que mais pressão têm no que diz respeito às exigências para carregar. E eu, como vos digo, tenho visto sempre muitos carros e todos os carregadores, estão sempre os carregadores todos ocupados, portanto eu teria sempre que ficar à espera para carregar. E aqui, nestas duas autoestradas, não há qualquer tipo de carregador, e muitos dos carros conseguiriam fazer estes 300 km, 330 km até aqui e carregar aqui. Agora, naturalmente, era preciso uma estrutura com carregadores suficientes e com velocidades e potências de carga mais coincidentes com aquilo que é a atual realidade. Carregador de 50 kW, peço desculpa, não faz sentido absolutamente nenhum. Vou fazer aqui só um pequeno desvio para vos mostrar a área de serviço do Montijo. A próxima área de serviço está a 42 km e julgo que é aqui que o carregador que existe é de 50 kW. Por outro lado, aqui aparece no ecrã, mas reparem, não dá informação nenhuma sobre se está livre, se não está livre, portanto, nada que diz lá está que é de 50 kW, mas não diz mais nada, ao contrário do que muitos outros sistemas já oferecem. A Tesla aqui, nesta matéria, a ficar bastante atrás. Mas vejam aqui, nós estamos aqui a chegar e cá está. Este é o carregador que nós aqui temos, de 50 kW. Aqui deviam haver pelo menos 4, e tem aqui um de corrente alternada, que ainda é pior. Aqui deviam haver pelo menos 4 a 6 carregadores de corrente contínua de 200 ou mais kW. Porque não aqui, por exemplo, da Ionity ou outra marca qualquer? Eu não sou grande fã da Galp pelo preço que cobram, mas alguma coisa. Reparem, estamos a
fizemos já 325 km. Muitos dos carros que eu testo no canal permitem já fazer esta distância de uma só vez. Quem vai do Porto a Lisboa conseguir chegar aqui e parar, e uma vez mais, sem sobrecarregar a estrutura ali em Santarém, que além de mais, só tem dois carregadorzinhos, que fica muito aquém daquilo que é preciso. Vamos então continuar. Nós continuamos aqui o carro a dizer que agora chegamos com 4%, já não falta muito, estamos a 43 km, e continuamos a circular à velocidade legal, mais IVA. Vamos lá então, até já. Ok, estamos prestes a chegar. Chegámos com 3% de bateria, bem mais do que muitos de vocês se atreveriam, mas já sabem que aqui no canal as coisas são feitas assim. 369 km e o carro está a pré-condicionar a bateria. Acho que começou a pré-condicionar a bateria há muito pouco. Seu destino encontra-se à direita. Vamos ver, eu nunca estive aqui, vamos ver se conseguimos aqui encontrar. Estão ali, já os vejo ali. São 10 carregadores, não são muitos, mas já são mais do que nós conseguimos encontrar na maior parte dos sítios. Vou pôr o carro a carregar e já falamos. Ora, já estamos a carregar, 142 kW, o que não é mau. O carro, como vos digo, só começou a pré-condicionar a bateria nos últimos quilómetros, mas fê-lo mesmo com 4% de bateria, o que muitos carros não fariam. É pena que este carregador não seja de versão 3 ou versão 4, com 250 kW de capacidade. A versão 4 é já preparado para tecnologia de 800 V, mas este aqui, por hora, é o que temos. Se nós estivermos aqui a carregar a mais de 200 kW, seguramente. E isto num carregamento fará imensa diferença. Mas vejam aqui dados então da viagem. 2 horas e 51 para fazermos 369 km, médio consumo de 9.1 kWh por cada 100 km percorridos. Excelente valor. As minhas contas dizem-me que nós precisamos de carregar cerca de 75% para chegarmos ao nosso destino, que está a mais 200 km daqui, mais coisa, menos coisa, 220 km daqui, e não tenho que preocupar muito com chegar com muita bateria lá. Porquê? Porque no destino tenho carregador para poder carregar lá no hotel, a um preço muito justo, 8 euros o carregamento. É excelente, acho que é um ótimo e justo valor. O hotel, mais do que querer ganhar dinheiro com aquilo, quer oferecer mais uma comodidade ao cliente e com isso fazer com que o cliente se dirija até lá. Deixem ver já agora o que é que aqui o carro diz. Vamos ver aqui, por exemplo, então vamos pôr aqui Monte Gordo, ok, Monte Gordo, vamos ver. Estamos a 239 km, exatamente. Ele agora nem sequer tem previsão, ele diz que preciso de carregar pelo menos 35 minutos, que era aquilo que eu estava mais ou menos à espera. Ainda não tenho aqui qualquer tipo de previsão de percentagem neste momento, porque o valor é tão baixo que ainda precisaria. Nós temos aqui um outro carregador ali à saída da A2, esse sim de 250 kW, que eu já vos aqui mostrei, aliás, mas a verdade é que não sei se faz sentido parar lá. Coisa que eu também já verifiquei é que, por razões que eu não percebo, enfim, aqui o navegador da Tesla deixou de mostrar os carregadores da Tesla a vermelho, costumava apontá-los a vermelho, agora isso não acontece. Entretanto, deixei mostrar-vos aqui, estão aqui estes 4 carregadores, claramente isto já está aqui há algum tempo, ainda por utilizar. Enfim, tínhamos aqui mais 1, 2, 3, 4 estações, a somar às 10 que aqui temos, e a verdade é que, pelos vistos, por hora, continuam desativadas, e não sei se alguma vez vão estar ativadas. O material parece já bastante degradado, até pelo seu não uso, uma vez mais fruto daquilo que é o atual regime. Ora, como podem ver aqui, estamos já com 66% de bateria e o carro diz que nós já temos bateria suficiente para lá chegarmos com 17%. Tenho algumas dúvidas, estou a 240 km, tenho algumas dúvidas, mas
À cautela vou carregar até aos 70% e depois sigo viagem. Estamos a 240 km, como vos digo, e portanto não temos muito mais para fazer. De facto, carregar aqui nestes carregadores da Tesla, mesmo eles estão completamente cheios, mas ainda estou a conseguir carregar aqui sem ninguém ao meu lado, portanto ainda a tirar o máximo de potência que o carregador consegue dar ao carro neste momento, aparentemente. Só os carregadores da Ionity aqui em Portugal conseguem fazer isto. Todos os demais estão muito longe daquilo que seria o desejável. Bom, vamos então aguardar mais um bocadinho e depois lançamos a viagem e falo convosco lá mais adiante. Ora bem, cá continuamos com a nossa viagem. Nesta segunda parte já fizemos mais 123 km, ou seja, estamos praticamente a meio da viagem para chegarmos ao nosso destino final. Esta média de consumo está um bocadinho mais alta do que aquela que eu previa, o que também é muitas vezes normal aqui, eventualmente a morfologia do terreno a justificar parte disso, mas o que eu também reparo sempre é que na sequência de uma carga rápida o carro gasta sempre um bocadinho mais, talvez para fazer a gestão do arrefecimento da bateria. Num dia que reúne as condições meteorológicas perfeitas, praticamente sem vento, estão lá fora 16 graus neste momento, mas fizemos toda a viagem entre os 20 e 18 graus, portanto não foi preciso usar ar-condicionado e nós já fizemos, vejam ali, um total de 493 km, em bom rigor somem ali mais 4 ou 5 km, porque quando eu criei esta viagem aqui do Algarve, já tínhamos feito 5 km desta nossa viagem. Portanto, o carro diz aqui que nós chegamos ao final com 8%, quando saímos do carregador aventava valores de 24%, o que eu achei que era absolutamente impossível, até porque eu tinha previsto para uma média de consumo de 21 kWh 70% de bateria necessário, eu carreguei até 75, já até 74 para garantir um pequeno buffer e portanto agora este valor de 9% já mais próximo daquilo que será o real, eu até diria que se calhar podemos chegar ali na casa dos 5%, mas depois veremos. Seja como for, por hora, buffer mais do que necessário para chegarmos ao nosso destino. Numa viagem que, como digo, vejam ali, desde que começámos agora desde o carregamento, 52 minutos de viagem e já 127 km feitos, portanto volto a dizer, não vamos aqui a pisar ovos, também não vamos aqui feitos loucos, mas cidade legal mais IVA, sem qualquer tipo de problema. Dizer também que sente-se aqui a falta de carregadores mais rápidos da Tesla. Este Tesla Model 3, apesar de ter uma potência máxima de carregamento na casa dos 250 kW, a verdade é que esse valor vê-se por muito, muito pouco tempo e a curva de carregamento deste carro não é por aí e além. É uma boa curva de carregamentos, mas acima de tudo o maior trunfo deste carro é a sua eficiência energética. Há outros carros que fazem as coisas de forma contrária, sabendo que o carro tem um consumo mais elevado, apostam numa curva de carregamento melhorada. Enfim, são apenas estratégias que as marcas vão criando para poder lidar com os aspectos menos positivos dos seus próprios carros. Mas seja como for, o facto dos carregadores da Tesla que existem em Portugal, na sua grande maioria, serem versão 2, é um óbice, porque de facto o que nós queríamos era pelo menos versão 3, 250 kW, como aqueles que nós encontramos aqui no Mar Shopping do Algarve, aí sim, 250 kW. Pena é que, tanto quanto me lembro, só existam naquele local. Porque um carregador de 250 kW podia libertar este carro cerca de 10 minutos mais cedo para fazer a viagem. 10 minutos pode parecer pouco tempo, mas multipliquem isso por vários carros que estão à espera para carregar e vejam quantos mais carros não se conseguem despachar. Ora bem, meus amigos, e numa altura que estamos mesmo a chegar ao nosso destino, estamos a 2 km do nosso destino, vejam ali, 21h38, estamos a 2 minutos do nosso destino, portanto, estamos a falar em 5 horas e 10 minutos para fazer 615 km. Um valor impressionante para este carro, sem dúvida nenhuma. Como é costume, tenho a família à espera e por isso todos os considerandos finais desta viagem falo-usei quando depois tiver feito o check-in no hotel, tiver jantado e tiver mais disponibilidade para o fazer. Monte Gordo aqui está, comparado com o Hyundai Kauai, temos aqui uma melhoria de quase 1 hora de viagem, apenas porque estamos a falar de um carro que é tão ou mais eficiente, um bocadinho talvez mais eficiente que o Hyundai Kauai, tem mais autonomia por causa do tamanho da bateria e, além do mais,
carrega muito mais rápido. Por falar em carregamento, um só carregamento e em carregadores que já não estão de acordo com aquilo que são as exigências dos condutores de veículos elétricos. Mas de tudo isso falaremos lá mais no final da noite. Ora bem, então, check-in feito, jantar comido, família reencontrada. Vamos então agora fazer o resumo final desta nossa prova, deste nosso teste. 610 km feitos, em bom rigor são 615 km feitos. Recordo que no início, portanto, este contador não está desde o início, tinha feito para aí cerca de 5 km antes de o pôr ativo. O último tramo fizemos 241 km, média de consumo 20,6 km por cada 5 km percorridos. Uma vez mais, um valor excelente considerando a velocidade a que nós vínhamos. Este carro é, de facto, muito eficiente e é o seu maior trunfo. Eu disse há pouco que há carros cujo maior trunfo é a velocidade de carregamento porque sabem que não são eficientes, outros não têm uma boa velocidade de carregamento, mas têm uma bateria maior para compensar os dois fatores. Aqui a Tesla, acima de tudo, aposta as fichas na eficiência e eu julgo que esse é um bom princípio, porque o resto consegue-se com mais ou menos facilidade. A eficiência, que é um objetivo que muitos pretendem alcançar, mas poucos conseguiram. E a Tesla é daquelas empresas que conseguiu fazer um carro muito eficiente. Outro problema então que temos aqui é de facto a rede de carregamentos, a rede pública continua muito deficitária, muito deficitária. Eu vi sempre carros parados em todo lado, pessoas à espera, e eu felizmente, usando a rede de carregamento Tesla, consegui ultrapassar esse problema. É certo que isto foi feito num dia de pouco trânsito, onde não havia muitos carros a circular, e é verdade que por causa da rede deficitária que temos, os condutores Tesla acabam por socorrer sempre que podem da rede Tesla, ainda que ela em Portugal esteja muito subdesenvolvida face àquilo que seria desejável. Mas ainda assim é melhor do que socorrerem-se da rede pública geral, por assim dizer. Porquê? Porque há menos carregadores e o custo é muito superior. Portanto, é normal que em alturas de maior trânsito de pessoas de um lado para o outro, haja maior sobrecarga destes postos de carregamento. De todo modo, com 10 postos, com 16 postos, com 20 postos em alguns sítios, conseguem-se melhores resultados do que se tivermos apenas 2. Não tenho a menor dúvida disso. Eu já estive parado quase 2 horas para conseguir pôr o carro a carregar e depois eu tive que esperar 45 minutos para o carro carregar na sua totalidade porque era o que precisava. Portanto, esta é a verdadeira justificação. Agora, este carro surpreendeu uma vez mais, chegamos aqui com 5%, um valor mais do que aceitável para aquilo que nós pretendíamos, até porque o objetivo era carregar agora aqui no nosso destino. Este hotel tem vários carregadores, já vos mostrei isso. E bem, meus amigos, agora sim, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Relembro que houve uma poupança de cerca de 45 minutos entre esta viagem e a viagem que fiz o ano passado com o Hyundai Kauai, um fantástico carro, mas que peca por não carregar tão depressa e peca por não ter uma autonomia tão grande como esta por causa também da bateria. Agora sim, meus amigos, obrigado por estarem desse lado, vemo-nos numa próxima oportunidade.